Fala, galera. Vamos acompanhar aí, junto com a turma do Gazeta Esportiva, as últimas informações do Timão. Dorival ensaia 3 mudanças para o clássico e deixa Garro na reserva. E também vamos ver uma nova contratação que pode estar chegando no Timão. Vamos acompanhar aí. O Corinthians realizou um treino aberto para a imprensa e tem muita novidade por aí, desde jogadores que estão voltando ao campo até um que sequer aparece desde quarta-feira. Como assim? Salazar explica. Treino aberto é raro, mas ainda acontece. Pena que só por 20 minutos, mas tudo bem. Não vamos reclamar do Corinthians, que pelo menos abriu o CT Joaquim Grava à imprensa hoje pela manhã. A preparação aqui é para o clássico de quarta-feira contra o Santos. Os ex-lesionados Charles, Garro e até Carrilho treinaram sem restrições e podem ser as novidades no Timão. Memphis chegará da Europa hoje à noite e vai passar por exames amanhã. Depois de defender a Holanda nessa data FIFA, o jogador postou uma foto enquanto fazia um tratamento na coxa, que, segundo ele, continua incomodando. Por enquanto, não dá para cravar a presença de Memphis na Vila Belmiro, assim como a de André Ramalho, que ficou só na academia hoje. Se eles ficarem de fora, vão se juntar a Matheus Bidu, suspenso, Vitinho, machucado, além daqueles que não devem chegar de suas seleções nacionais a tempo. Casos de Hugo Souza, Félix Torres e Romero. Outro desfalque certo para quarta-feira é José Martínez, mas não por causa de nenhum problema técnico ou físico. Martínez deveria ter se reapresentado com o elenco aqui no CT Joaquim Grava na última quarta-feira. Isso não aconteceu. Martínez entrou em contato com a diretoria e informou que teve problemas pessoais. Até hoje, Martínez ainda não apareceu no CT. O Corinthians tem adotado muita cautela por não saber ainda ao certo o real motivo da ausência do jogador. O Corinthians não sabe o que aconteceu e também nem quando o Martínez conseguirá se reapresentar no CT. O clube, portanto, vai aguardar este retorno para conversar com o jogador, entender tudo o que aconteceu para aí sim tomar uma eventual providência e comunicar à torcida, à imprensa, o que deve fazer, qual providência deve tomar sobre o que aconteceu. Por enquanto, então, não se sabe nem quando o Martínez voltará a ficar à disposição de Dorival Júnior. Problema delicado para o executivo Fabinho Soldado e para o presidente Osmar Stabile resolverem fora de campo. Enquanto o Dorival Júnior terá de montar mais um quebra-cabeça para escalar o Corinthians nesse Brasileirão. Gente, o que será que aconteceu com o Martínez, hein? Daqui a pouquinho eles vão comentar aqui. Bom, fala uma coisa pra mim, gente. Martínez? Cadê o Martínez, É complicado, gente? né? A gente não pode nem falar. É complicado até pra gente falar alguma coisa, porque nós não sabemos a gravidade, o real motivo que fez com que ele estivesse fora e sumido desde quarta-feira passada. Você vai, o cara é antiprofissional, o cara não... Você não sabe, né? Você não sabe, você está com um problema grave, sério, e a gente não pode aqui ser leviano e levantar qualquer tipo de acusação a um jogador que, acima de tudo, é um ser humano, é um cidadão, tem problemas, pode ter problemas pessoais na vida. Agora, se ele voltar e falar, não voltei porque eu não quis, aí pau nele. Agora, se ele falar... Mas depende do problema pessoal. É lógico. Então, tudo tem que esperar agora. Não adianta. Se ele não, nem o Corinthians sabe o que está acontecendo, quanto mais a gente aqui para falar sobre isso. Vamos esperar. Hein, Miller? Mas podia mandar, sei lá, pro Corinthians, ele poderia falar, olha, eu tô com minha mãe no hospital, eu tô com um filho doente, eu tô com problema com a minha esposa. Abrir uma situação e encontrar ali uma solução, não? Você falou que é um problema pessoal, né? É claro, entra aquele negócio, Michele, ele é estrangeiro, não é um brasileiro. Então, estrangeiro tem uma cabeça totalmente diferente do brasileiro, né? Exatamente, ele é mais frio, né? A gente que é de dar muita exatamente, explicação, estou com um problema pessoal. Agora, quando ele voltar, a gente vai saber qual é esse problema que ele tem. Agora, o que eu sei é o seguinte, vai fazer falta, hein? É um jogador bom, um jogador importante, num clássico como esse vai fazer falta. Tá fora do clássico, gente. Tá fora do clássico. Deve jogar o Maicon, não? O Maicon, o Bidon, quer dizer... E o Santos já... Essa, minha gente, já começamos, né? Mas a gente vai falar agora do Corinthians. Porque o Corinthians teve notícia e notícia importante. Renan Martínez faltando a treinamentos, já não tinha aparecido, né? Tinha tido folga, na verdade, o elenco nos primeiros dias, né? 3 dias da semana. Mas aí o elenco se reapresenta na quarta
E desde então ele não apareceu, o que aconteceu? Pois é, Luiz, o José Martínez não se representou na quarta-feira, quando o Corinthians voltou a treinar. O Corinthians ficou de folga desde o jogo contra o Mirassol até a quarta-feira, quando se representou, e o Martínez não estava lá. O que acontece é que o Martínez, desde então, não treinou mais. Hoje, inclusive, o Corinthians fez um treino aberto para a gente da imprensa, a gente estava lá e o José Martínez, de novo, não apareceu. A alegação dele é que, na verdade, ele está resolvendo questões pessoais e familiares. Mas, mais a fundo o que está acontecendo, o Corinthians ainda não sabe direito. Então, o José Martínez continua sem treinar e aí o Dorival Júnior, por decisão dele próprio e da diretoria, decidiu cortar ele do jogo contra o Santos amanhã. Então, o José Martínez amanhã não vai ser relacionado, não vai jogar. Ele vinha sendo titular, jogou contra o Mirassol, tinha jogado também contra o Flamengo, mas vai ficar de fora do jogo de quarta-feira. Mas você tem uma parte da história que é uma história romântica. Como assim? O que é? Existe aí que o José Martínez, aí são suposições, porque a ex-esposa dele, que tinha se separado, postou um vídeo dele com um buquê de flores gigantesco. Então já tem alguns dias que isso aconteceu, aí tem a parte romântica de José Martínez. E o Corinthians pode estar ajudando a trazer o filho dele com visto para morar no Brasil. Isso, exatamente. A gente não sabe se é o filho do primeiro casamento ou do segundo casamento. Exatamente. O PVC nas fofocas, ele tá por dentro de tudo. Não, ele não está treinando, não é Daqui a pouco ele atualiza Vinícius Júnior e Virgínia, como é que ficou a situação. Você tem informação sobre isso? Não, eu sei que o Vinícius vai jogar, pretende jogar no MetLife Stadium na final da Copa do Mundo no ano que vem, porque o estádio é o da final da Copa e fica só 1h30 da cidade onde nasceu a Virgínia. Olha as ligações que o PVC faz. Mas, Renan, qual que é o entendimento do Corinthians nesse momento? O Corinthians ainda não tem certeza, não sabe muito bem o que aconteceu, mas está dando respaldo ao jogador nesse momento em que ele está resolvendo problemas pessoais, ou está meio bravo, tipo, não dá para você faltar assim sem dar maiores explicações. Qual que é o tom neste momento da diretoria do Corinthians? Então, Luiz, o que eu ouvi é que a falta do Martínez nesses treinos irritou bastante a comissão técnica. Eu ouvi de uma fonte lá de dentro do Corinthians que isso não pegou bem, até porque não houve uma justificativa tão aprofundada do porquê que o Martínez está faltando a esses treinos. Perfeito. Então, isso não caiu muito bem, até por isso também pesou a decisão de, mesmo se ele se representasse hoje, ele seria cortado do jogo de quarta-feira, do Clássico contra o Santos. É um jogador, como eu disse, é titular do time, então é uma peça importante, mas que teve esse ato. O Corinthians ainda estuda as medidas do que vai fazer com o Martínez, vai também ouvir um pouco mais o lado do jogador quando ele se reapresentar, mas ainda não tomou nenhuma medida a não ser realmente tirá-lo do Clássico contra o Santos. Eu prometo que é a última, prometo, depois eu vou falar sério. É o Miguel Martínez. Eu achei engraçado, foi você. Não é Miguel Martínez? Mussete, pro Santos isso é bom, né? Agora, a gente não sabe o que aconteceu, né? Então, claro, tem que esperar ele chegar para ele dar uma satisfação. Mas é ruim porque o clube fica numa situação, assim, né? Vulnerável, sem saber o que rolou, então sem mais informações nesse momento. Tem que esclarecer bem, né, a situação. Pois é, eu acho que tudo é contexto, né? A gente pode chegar aqui e falar, mas ele deveria ter avisado o Corinthians com antecedência. O Corinthians precisa saber de tudo. Isso, teoricamente, é o correto. Mas vai saber o que ele tá passando, né? Se ele tá incomunicável, se aconteceu algo grave, se ele não consegue pensar em outra coisa. Acho que, por enquanto, com o que a gente tem de informações do Renan, me parece uma irresponsabilidade do jogador que deixa o Corinthians sem uma explicação formal. O que poderia ter acontecido é o Martínez explicar a situação para o Corinthians e o Corinthians preservar o jogador, dizer que é um problema pessoal e ponto. Mas se nem o Corinthians sabe qual é esse tal problema, isso cheira a responsabilidade do atleta. Mas vamos aguardar as próximas informações. Acho que o Renan pode falar melhor. Eu não lembro de outros atos de indisciplina do Martínez, alguma grande polêmica. Não me parece ser esse o caso, mas a princípio me parece um grande problema. E o Dorival Júnior é muito criterioso com indisciplina. Então acho que o Martínez terá problema se não tiver boas explicações nessa volta. E aí, PVC, você disse que agora ia falar sério. Não, eu acho que assim, ele é um jogador que faz falta. Você vai montar o time a partir dali. O Ranieri joga, Bidon joga, o Garro não volta, o Maicon pode jogar. Aí tem Rian, você tem Charles que está voltando agora, está fazendo a transição física, mas deve ser relacionado para o Clássico. Yuri e Memphis, ou Yuri e Guinegão com o Memphis no banco, dependendo da maneira como o Memphis voltar amanhã, que é uma outra parte da conversa. Ele faz muita falta. A gente conseguiu chegar a uma conclusão boa ali no período das finais do Campeonato Paulista e da eliminação que o Corinthians impôs ao Palmeiras na Copa do Brasil, que o Corinthians tinha 11 titulares muito bons. O time titular do Corinthians, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Angelério, Matheus Bidu, Ranieri, Bidon,
José Martínez, não, Ranieri, Bidon, Ranieri, José Martínez, Carrilho e Garro, Yuri Alberto e Memphis, era um time muito forte. Tanto muito forte que ele está classificado para jogar as semifinais da Copa do Brasil em dezembro. Só que o time não joga. O time não joga junto. O Memphis não faz gol desde 30 de julho, que foi o dia do primeiro jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Pelo Corinthians. Pelo Corinthians. Bem destacado. Pelo Corinthians. Mas esse time não joga junto. Esse time jogou junto 8 vezes. E é o time que você disse, bom, os 11 titulares, o Corinthians tem força. Tem força para ser campeão da Copa do Brasil. O time que ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil pode ganhar a Copa do Brasil. Mas esse time não joga. Aí o Zé Martínez tem um problema particular. Bom, temos que respeitar dependendo das circunstâncias. Mas a comissão técnica, o Renan acabou de dizer, está incomodada com isso. O Carrilho está perto de voltar, mas tem uma lesão desde o jogo contra o Palmeiras. O Garro tem uma lesão crônica no joelho. O Memphis voltou da seleção holandesa, jogou 62 minutos. Ontem ele jogou 62 minutos. O time não joga. Então, aí você vai dizer, bom, então manda embora o técnico. Não, manda embora o time. O time não consegue jogar junto. Esse é o ponto para mim. E para esse jogo contra o Santos, o Martínez já está fora por causa desse problema, e aí tem a dúvida do Memphis, né? Porque o Memphis estava com a seleção holandesa, inclusive jogou muito bem contra a Finlândia agora. Uma goleada por 4-0 deixou a Holanda muito perto da Copa agora. Fez um gol, deu 2 assistências, foi homenageado, ganhou o bandeirão, uma festa por lá. Mas antes ele vinha se recuperando de um edema na coxa, então estava desfalcando o Corinthians. E aí, Renan, como é que isso pegou, né? Porque, claro, o cara se recuperou, tem que jogar, mas, poxa, o cara joga mais na seleção da Holanda do que no Corinthians. Aliás, a gente analisando aí os 2 últimos meses, ele fez 4 jogos pela Holanda e 4 jogos pelo Corinthians. Sendo que ele jogou, gente, muito mais pela Holanda do que pelo Timão. 248 minutos em campo contra 164. E olha os outros números. 4 gols e 3 assistências pela seleção, nenhum gol, 0 assistência pelo Corinthians. Então, o torcedor olha e diz, pô, a gente paga um salário milionário pro cara. Aí o cara se machuca, beleza, tem que se recuperar e tal, mas ele joga muito mais pela Holanda. O torcedor fica meio chateado com essa situação. O torcedor fica, só que dentro do Corinthians é visto como uma situação normal. Porque o Memphis se machucou, teve o edema, por isso ele ficou fora esses jogos. Teve contra o Flamengo, contra o Internacional e voltou contra o Mirassol, jogou alguns minutos. Na seleção ele teve dias de treino, tudo bem, teve a situação do passaporte, aí é uma coisa extra-campo, não tem nada a ver com o físico dele. O Memphis chegou na Holanda, ficou mais da metade do jogo sem jogar contra a Malta, entrou no finalzinho e ainda fez um gol. E aí, para a Finlândia, já passou mais tempo ainda da lesão. Ele já ficou treinando, já voltou a recondicionar o físico, estava bem. Aí o Koeman colocou ele como titular. Então, para o Corinthians, isso não gera nenhum tipo de alarde. O Memphis joga mais na seleção do que propriamente aqui no clube. A torcida fica chateada, até acho que compreensível pelos números que a gente viu ali. Mas em relação ao clube, nada muda. A situação é a mesma, o Memphis continua lá à disposição. O Corinthians vai usar o Memphis sim quando o Memphis estiver à disposição. Não tem essa questão de, porque ele joga mais lá do que aqui. Pelo menos não é o que eu tenho escutado lá dentro. O que me chamou a atenção, desculpa, Luísa, o que me chamou a atenção foi a declaração dele depois do jogo do Atlético Paranaense. Porque eu acho perfeito, assim, a gente tem essa conversa de joga mais na seleção do que no clube, joga mais no clube do que na seleção. A gente teve no Brasil a vida inteira em relação a times internacionais. Rivaldo. Teve uma época que as pessoas diziam no Brasil, meu amigo Zé Trajano dizia, por que o Rivaldo não joga no Brasil, joga na seleção? Não joga no Brasil, joga no Barcelona. E o Trajano perguntava assim, nos anos 2000, 2001, o Rivaldo joga de quê? Qual é a posição do Rivaldo? Porra. Ele já viu a sua imitação? Ele aprovou? A minha imitação não é melhor. O Rogério Voga imita melhor, Paulo Andrade imita melhor. Olha, o Voga é famoso por imitar o Trajano. Dizem que foi eleita a melhor imitação. Eu acho a de Denis Gavazzi, mas a do Voga é muito boa, por causa do gestual. Eu vou votar no Denis, porque foi meu chefe, então vou votar. Justo. Mas a pergunta era assim, o Rivaldo joga de quê? E o Rivaldo joga bem no Barcelona, mas não joga bem na seleção. E depois houve um tempo em que se discutia isso em Barcelona. O Rivaldo joga no Brasil, mas não joga no Barcelona. E o Rivaldo é o Rivaldo. O Rivaldo é uma lenda do futebol mundial. Jogou bem no Barcelona, jogou bem no Brasil, jogou bem no Palmeiras, jogou bem no Corinthians, um pedaço da história, jogou bem no Mojimirim. O Rivaldo é uma lenda. O Memphis tem a mesma coisa. O que me provoca essa comparação dos números, que ele voltou do jogo com a Lituânia, 7 de setembro, que foi o jogo que o transformou em maior artilheiro da história da seleção holandesa. Aí ele chegou na quarta-feira, dia 10 de setembro, e jogou contra o Atlético Paranaense, que era um jogo decisivo de Copa do Brasil. Saiu com 45 minutos.
voltou contra o Mirassol e jogou mais 17 minutos. Significa que de 7 de setembro, do 7 de setembro deste ano até hoje, ele jogou 62 minutos pelo Corinthians. Ontem ele jogou 62 minutos pela Holanda. Ah, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver com a outra que quando ele jogou aqueles 45 minutos e pediu alteração sem esperar um intervalo, se esperasse um intervalo não gastava uma parada, ele saiu no dia seguinte dizendo aquela frase que ele disse, que ele não era jogador escravo. Foi ele que disse isso. E aí não é. Tanto não é que ele tem completo domínio do corpo dele para chegar na comissão técnica e dizer, amigão, não estou bem, não posso jogar esse jogo. E se o cara vai compreender, tanto compreendeu que tirou do jogo o seguinte. Então, assim, ele foi escalado numa final, jogou 45 minutos, achou que tinha decidido o jogo, saiu, mas ele chamou atenção para esse fato. Do tipo, claro que não é, ele tem total liberdade para chegar em qualquer técnico, diretor, preparador físico, médico e dizer, não estou me sentindo apto a jogar. Claro. E o último gol dele pelo Corinthians foi contra o Palmeiras, né? 30 de julho. Pela Copa do Brasil. E aí, Musetti, é do jogo, é o tempo em que ele se recuperou e casou de ser ali perto da seleção holandesa. Eu já vi comparações até com James Rodrigues, como comparando com o São Paulo e a seleção colombiana, que ele jogava muito mais pela seleção colombiana do que pelo tricolor. É do jogo? É uma questão de prioridade? É chato ou não? Como é que você vê tudo isso? Eu não vejo problema em ele ter jogado pela seleção da Holanda, mas eu acharia estranho ele não ficar à disposição contra o Santos na quarta-feira. Eu sei que tem uma questão de deslocamento, mas o jogo foi ontem, ele tá para chegar, ou já chegou, descansa na terça, é só descer a serra, 9h30 da noite. Eu acho que o Memphis daria margem a reclamações maiores caso ele não estivesse à disposição. Pode até começar no banco, porque aí eu não me estranharia se fosse uma opção técnica ou tática do Dorival, porque dá para perfeitamente entender o Alberto com o Guinegão no ataque, mas o Memphis precisa estar à disposição. Eu acho que se ele descer a serra e ficar à disposição contra o Santos, tá tudo bem. Se ele for desfalque mais uma vez, eu acho que ele vai dar margem a reclamações. E está à disposição, Renan? Aliás, tem outros problemas também o Dorival, a gente já pode dar aí uma atualizada geral no time para o Clássico. Pois é, Luísa, o Memphis ele deve sim ser relacionado. O Memphis chega entre hoje à noite e amanhã aqui no Brasil. Ele vai chegar bem no finalzinho do dia, então pode ser que chegue até já passando para terça-feira. O Memphis ele vai ser avaliado pelo departamento de fisiologia, que vai ver se ele tem condição de ir para jogo, mas a tendência é que sim. O Memphis chegou até a postar uma foto ontem, depois do jogo da Holanda, dele fazendo já a recuperação depois da partida. Hoje já postou uma foto no ônibus, já indo para o aeroporto. Então a tendência é que o Memphis chegue e fique à disposição. Se vai ser titular ou não, aí cabe ao Dorival, é uma escolha dele. Tem a questão que o PVC falou também, o cenário é muito parecido com o que aconteceu da última data FIFA, onde ele joga no final de semana pela seleção da Holanda e ele tem que jogar no meio de semana pelo Corinthians. Então aí é um cuidado que o Dorival vai ter que ter e vai avaliar se vale a pena ter o Memphis como titular ou no banco, enfim. Isso tudo depois da avaliação do departamento de fisiologia. Mas o Memphis é bem provável que esteja no Clássico. Em compensação, o Hugo, o Félix e o Romero já não. Isso porque o Hugo joga amanhã, 7h30 da manhã com o Brasil e já está suspenso também, então não estaria disponível de qualquer jeito. E vai ser titular, né? E vai ser titular. E o Romero também joga na Ásia. O Brasil e o Paraguai fizeram amistosos trocados com o Japão e Coreia do Sul. Então agora o Paraguai vai jogar contra a Coreia do Sul, também de manhã. Então o Romero está com a seleção, não vai dar tempo de chegar no Brasil para quarta-feira. E o Félix Torres também joga amanhã, só que o Félix joga às 11h45 da noite, com o Equador contra o México. Então, o Félix, que já era reserva também, já é a quinta opção da zaga, não vai estar disponível para o Clássico. Então, o Corinthians já tem essas 3 baixas confirmadas, além do Matheus Bidu, que está suspenso, e do Vitinho, que está machucado e que a tendência é que não volte, pelo menos até lá dezembro. Ou seja, o Corinthians tem 3 más notícias e uma boa notícia. Bom, aí você que está dizendo PVC. Eu ia falar, mas deixa pro PVC. E tem os detalhes dos jogadores que estão fazendo a transição física, né? O Garro, o Carrilho, o Charles e o André Ramalho. Hoje, no treino aberto, que a gente pôde ver que o André Ramalho ficou na academia, mas que a gente teve informação que depois ele iria para o campo participar da atividade com os outros jogadores. O Carrilho é um caso um pouco mais complicado, é uma lesão ligamentar, então ele está fazendo transição, mas a tendência é que só daqui a algumas semanas o Carrilho fique disponível. Em compensação, o Charles é mais provável, assim como o André Ramalho. E o Garro é aquela questão, se for, vai para o banco, não vai começar jogando, é uma lesão na panturrilha. O Corinthians tem muito cuidado com o Garro também, por tudo que ele passou nesse ano em questão de lesão. Tem a lesão do joelho, mas agora o problema é na panturrilha. Então, essas são as questões do Corinthians para o Clássico. Fato é que o Dorival vai ter que mexer nesse time, principalmente na lateral esquerda, porque o Bidu está suspenso e vai ter um goleiro novo aí, né? Felipe Longo provavelmente vai ser o titular, nunca jogou no time profissional, vai fazer sua estreia. Furou a fila, entre aspas, porque o Donelli foi afastado por conta que o Corinthians quer negociar ele. Então, o Felipe Longo provavelmente vai fazer a estreia dele no gol no lugar do Hugo, aí vai ter essa árdua missão de estrear num Clássico.
Para de falar sobre o Corinthians, de olho em Gabriel Paulista. Surgiu nesse final de semana a especulação de que o zagueiro, de 34 anos de idade, que virou reserva no Besiktas, é disputado por Corinthians e Fenerbahçe. Que o Gabriel Paulista é torcedor fanático do Corinthians, isso não é uma novidade. Ele já declarou em várias entrevistas recentes que nasceu corintiano por conta da influência de um irmão mais velho, que chegou inclusive a ser da Gaviões da Fiel. O irmão acabou falecendo depois de se envolver no mau caminho. O Gabriel Paulista passou a ter esse sonho de jogar no Corinthians para realizar o sonho do irmão, que também tentou ser jogador de futebol e não conseguiu. Importante registrar que o Gabriel Paulista tem contrato com o Besiktas. O fato dele ser reserva depois da chegada de um outro zagueiro facilita na possibilidade dele sair mais. Em contato com um dos representantes do atleta na noite desse domingo, ouvi que até agora não houve sondagem ou contato do timão. O Corinthians em outros momentos buscou informações, tentou entender as condições para um eventual negócio. Nessa janela de olho em janeiro não houve nenhum contato. Só para completar, é importante registrar que na atual temporada lá na Turquia, o Gabriel Paulista soma 8 jogos e 1 assistência. Nas últimas 5 partidas, ele só atuou em 1. Nas outras 4, não saiu do banco de reservas. Queria destacar ainda que o contrato dele na Turquia só se encerra em 2027. Tem outro problema importante, né? Para contratar o Gabriel Paulista ou qualquer outro jogador, antes o Corinthians precisa resolver os 2 transfer ban que tem contra si, que totalizam 85 milhões de reais. Um relacionado ao Santos Laguna pelo Félix Torres, 41 milhões de reais. Outro por conta de Matias Rojas, mais 44 milhões de reais. Enquanto não houver o pagamento dessas 2 pendências, o Corinthians não estará habilitado a registrar novos jogadores. Isso sem falar em outras 4 condenações da FIFA, que a qualquer momento também vão se tornar punições na Corte Arbitral do Esporte. Você contrataria o Gabriel Paulista? O técnico Dorival Júnior ensaiou na manhã desta segunda-feira 3 mudanças na escalação do Corinthians para enfrentar o Santos. O clássico, válido pela 28ª rodada do Brasileirão, será às 21h30 desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. O goleiro Hugo Souza, o lateral esquerdo Matheus Bidu e o volante José Martínez estão fora da partida. Os 2 primeiros estão suspensos, enquanto o último está na Venezuela resolvendo um problema com o filho e perdeu os últimos 5 treinos do Corinthians. No lugar deles, Dorival testou Felipe Longo, Hugo e Fabrício Angileri. Rodrigo Garro está recuperado de lesão muscular na panturrilha, mas trabalhou entre os reservas. Como ainda busca melhor condicionamento físico, o meia argentino deve ficar como opção no banco. Memphis Depay está voltando ao Brasil após defender a seleção da Holanda e, por conta do desgaste físico, também pode iniciar o clássico no banco. Assim, a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Santos é Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri, Ranielli, Maicon, Hugo e Breno Bidon, Yuri Alberto e Gui Negão. O zagueiro André Ramalho está em transição física após sofrer um estiramento no músculo posterior da coxa direita e deve seguir como desfalque. O meia André Carrijo está recuperado da lesão no tornozelo e vem trabalhando com bola no campo. O peruano tem chances de ser relacionado para o clássico. O Corinthians é o 12º colocado do Brasileirão com 33 pontos, 5 a mais do que o Santos, que tem um jogo a menos e ocupa a 16ª posição.